Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo, capítulo 4, com o tema Quais são os principais cuidados ao orar pelos nossos filhos. Mas antes, vai lá no YouTube, se você já está no YouTube, deixa seu like, se inscreva para você receber mais estudos como esse. Tenho muitos estudos para compartilhar com vocês, experiências, os devocionais. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve, é rapidinho, só vai lá no botão inscrever-se, dá o seu like, que você me ajuda a fazer com que esse canal alcance outras pessoas. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. A Bíblia ela está repleta de mensagens de orientação, conselho, alertas para quem se dispõe a ter uma vida eficaz de oração. Sempre devemos fazer aquilo que nos propusemos a realizar na obra de Deus sobre a base forte e sólida da oração. Se tomamos a decisão de fazer algo, de mudar alguma coisa em nosso jeito de ser, de passarmos a vida de maneira diferente do que vivemos até então, isso implica responsabilidades e consequências. A opção por ter uma vida mais íntima com Deus em oração não foge à regra. Se falamos das mães que oram pelos filhos, precisamos entender que existem requisitos para que sejam superadas as dificuldades que com certeza aparecerão. Em geral, somos pessoas bastante ocupadas, com agenda lotadas e temos o hábito de orar somente nos momentos de crise, quando o problema já se instalou. O chamado para interceder pelos filhos não é uma explanação teórica de uma oração. É muito mais que isso, pois a oração nos leva a superar obstáculos e nos aproximar do coração de Deus, em um relacionamento estreito e prazeroso. Nossa oração pelos filhos precisa vir de um coração quebrantado, confiante no Senhor e cheio de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, precisamos ser movidas por ela. Nossa oração precisa ter força e ousadia. Não pode ser vazia nem superficial. Devemos passar momentos profundos na presença do Altíssimo, o que nos levará à intimidade com Ele e nos permitirá identificar seu Espírito em nós todo o tempo todo. Ao orar pelos filhos, dificuldades surgirão. O que precisamos é identificar essas dificuldades. Então, nós vamos falar a seguir sobre o que Nancy considera ser os principais cuidados que devemos ter na oração pelos filhos. Cuidado com quem compartilha sua intimidade. A Bíblia nos orienta, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Provérbios 4:23. Este é um sábio ensinamento, porque guardar o coração nos protege contra os ataques da vida em todas as suas formas e naturezas. Quando expomos demais o coração, evidenciamos a falta de cuidado com a nossa intimidade. Abrir o coração, os problemas íntimos, sem sabedoria, para qualquer pessoa, em qualquer lugar e de qualquer jeito, mesmo que em oração, é ficar desprotegida com a vida aberta. Na maioria das vezes, não é prudente agir assim, principalmente quando passamos por lutas e ficamos muito fragilizadas. A vigilância precisa ser contínua, porque tendemos a nos apoiar em quem primeiro encontramos. Para sermos intercessoras de nossos filhos, mães de oração, temos de vencer a tentação de expor a nossa intimidade, nossas emoções e nossa alma. Isso é muito sério, não é bom ser uma pessoa muito fechada, mas ter a reserva e prudência não faz mal a ninguém. A partir do momento em que entendemos a importância da cobertura de oração para os filhos e da preservação da nossa intimidade, devemos pedir ao Senhor que mostre outras pessoas dedicadas à intercessão para somar forças em nossas orações por eles. Só o Senhor conhece totalmente o nosso coração.
em nossas lutas. Como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Que maravilha quando o salmista roga que o Senhor o sonde, é porque reconhece que não é capaz de sondar a si mesmo, que precisa de Deus para entender a sua alma. O coração é enganoso e não podemos confiar nele sem a intervenção do Senhor, e que nos examina e nos protege até de nós mesmos. Devemos sempre analisar em que ombro estamos descansando a nossa cabeça, isto é, para quem estamos abrindo o coração e expondo as nossas dificuldades. Nancy, ela conta aqui que ela já recebeu várias pessoas, né, ao decorrer do ministério dela, que pedem por oração por determinadas causas e ainda tem coragem de dizer que o pedido foi sigiloso. Só que estão expondo o problema de outras pessoas ao pedir que eu ore por elas. Em seguida, encontro outras irmãs que receberam o mesmo pedido. Se era sigiloso, como tanta gente está sabendo? Será que o indivíduo que enfrenta tal problema e confiou em alguém para interceder por ele pensava que a igreja toda acabaria sabendo? Precisamos aprender a guardar sigilo sobre o que as pessoas confiam a nós, sobre suas causas e seus pecados, e igualmente aprender em quem podemos depositar a nossa confiança. Todas precisamos ter uma ou mais pessoas em quem confiar. Ninguém deve andar só. E eu quero fazer adicionar em relação a essa questão. Estamos vendo muitas pessoas andando só, principalmente em relação quando se trata a liderança, né? Chega a liderança só quando o problema já está ali estourando, quando o problema já está muito grave. Se você que está ouvindo, né, essa mensagem, não tem pessoas ao seu redor que você possa confiar, ore para que Deus te mostre uma pessoa. Você não deve andar só, você não deve guardar toda essa dor aí só para você. Você não deve guardar esse problema aí. Você tem um Deus, mas você é ser humano, você precisa de alguém de confiança para compartilhar esse problema com você. Então, não fique só. Não deixe que o orgulho, não deixe que o julgamento te deixe isolada, porque isso realmente é muito perigoso. Então nós precisamos ter pessoas de confiança. Ninguém deve andar só, repetindo para você que está aí me ouvindo. É importante, sim, ter alguém a quem prestar contas e quem compartilhar a nossa vida, mas esses precisam ser gente escolhida e trazida a nós pelo Senhor. Quem é quem sonda o nosso íntimo e sabe do que precisamos. Reforçando aqui, né? Se você não tem essa pessoa hoje, ore e certamente Deus vai mostrar para você a pessoa para você compartilhar o seu coração. É importante ter amigos que dividem o fardo e as alegrias também. É importante também ter guardiãs que oram constantemente pelas nossas vidas, pela família, pelos filhos, pelo ministério. Quando Jesus enviou os seus discípulos, Jesus não os mandou solitários. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Lucas 10:1. Tome cuidado com o que fala por aí. Tenha sabedoria ao expor sua vida. Não abra mão de ter boas e fiéis companhias de oração. Então, mais uma vez reforçando, não fiquem isolados, sozinhos. Procurem alguém com o que possa dividir e orar a favor dessa situação, a essa causa. Não deixa o orgulho, não deixa o medo, o julgamento deixarem vocês isoladas. Peça ao Senhor, como eu disse, se você não tem essa pessoa ainda, peça ao Senhor que te mostre quem é essa pessoa e certamente Ele vai te mostrar. Um outro cuidado que a Nancy coloca aqui quanto a orar é o cuidado com a nossa vontade.
essa é uma outra dificuldade na intercessão pelos filhos. Colocamos a nossa vontade, o que a gente gostaria que acontecesse na vida dos filhos, e não a vontade de Deus. A simples e curta frase, eu quero, tem poder de um incêndio. Somos mulheres criadas à imagem e conforme a semelhança de Deus, mesmo que a queda tenha danificado essas características. O Senhor nos dotou de brilho, inteligência e vontade. Muitas vezes é essa vontade que precisamos dominar, ainda mais quando oramos pelos filhos. O apóstolo Paulo fala sobre o poder da vontade. Romanos 7:19. Pois o que faço não é o bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Nossa vontade muitas vezes nos leva a orar pelos filhos, desejando situações para a vida deles que de maneira nenhuma estão de acordo com a vontade de Deus. São, na realidade, expressão daquilo que queremos. Diante disso, você poderia se perguntar, mas as mães não querem o bem dos filhos? Claro que sim, mas Deus não quer só o bem, Ele quer o melhor. E esse melhor algumas vezes vai de encontro ao que consideramos ser o bem. Importa que estejamos atentas para discernir a vontade divina. Não estou dizendo que orar segundo a vontade do Senhor seja uma atitude fácil, não é, né, gente? Nunca será, no entanto, pode ser simples. A escritora Evelyn Christensen diz que devemos entregar tudo de nossa vida a Deus e a sua perfeita vontade e que viver em completa união com o querer divino não é algo monótono ou estático, pois é um compromisso único, eterno em que devemos trabalhar constantemente. A mudança acontece em quem ora, somos nós que mudamos quando oramos de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação opera em nosso interior e nos surpreende ao percebermos quanto aprendemos com o Senhor e no Senhor. Isto é fantástico, indescritível, forte e ao mesmo tempo muito doce e pacífico. Repare na oração que Jesus fez na noite em que foi preso. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Você já conseguiu fazer isso? É uma verdadeira oração de entrega. A Bíblia relata que depois dessa oração, um anjo do céu apareceu a Jesus e o fortaleceu, prova de que Deus não nos deixa sós. Nancy conta em algumas experiências delas, nas viagens que ela fez, né, durante o ministério dela, de uma mãe que desejava ardentemente que a filha cursasse medicina, uma carreira que, aos olhos maternos, colocaria a filha em uma situação privilegiada. Era o sonho da sua vida. E quem poderia condenar essa mãe, não é mesmo? Ela contou a Nancy que um certo dia um missionário que atuava em países distantes foi à sua igreja e pregou uma mensagem que mexeu com todos. No final, ele lançou um desafio para que as pessoas pusessem suas vidas nas mãos de Jesus e oferecessem para um trabalho missionário nos campos transculturais. Adivinha quem foi à frente? A filha dessa mulher. Aquela senhora entrou em choque. Como sua filha poderia atender um apelo como aquele? O medo dessa mãe foi tanto que a família abandonou a igreja. A filha tentou por diversas vezes o vestibular para o curso de medicina e nunca passou. Isso fez pensar qual é o peso da nossa vontade na vida dos nossos filhos. Em que medida nossos sonhos podem interferir nos planos de Deus para eles? Como é orar segundo o coração de Deus e se render ao seu propósito? Que oração é essa que quando o Senhor não abre a porta, nós arrombamos a janela? A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Romanos 12:2. Os planos dele são os melhores porque ele é quem conhece os intentos que ele tem para cada um. E se andarmos dentro dos propósitos do Senhor, nós o procuraremos e o acharemos. O que mais podemos querer? Por que não descansamos e não rendemos nossa vontade acerca da nossa vida, dos nossos filhos, à vontade do Senhor? Não é fácil. É um exercício de disciplina do nosso querer, mas acredite, vale a pena. E eu, mais do que
Nunca posso testemunhar aqui a respeito dessa questão de missões, né? A minha filha, nesse momento, está na Índia. Desde janeiro ela está em missões e como é difícil fazer essa oração de entrega, mesmo eu sabendo que a Mariana ali desde os 11 anos já falava de missões e de Austrália e de ir para o campo missionário, era uma coisa muito, muito distante e irreal, né? Na hora ali a gente concorda, mas fazer essa oração de entrega mesmo, como Nancy conta aqui, não é fácil. Eu me lembro do dia que eu deixei ela no aeroporto, eu tive dores de parto ali para poder deixar minha filha e entregar e falar: Senhor, faça a tua vontade, eu confio em ti. Não tem sido fácil esses dias, mas logo ela tá aí de volta, cheia de experiência, cheia de coisas boas para compartilhar conosco. E fora que estar na vontade de Deus é algo que me alegra o coração. Amém? Vamos para o próximo capítulo. Cuidado com a administração do tempo. Outra dificuldade na dinâmica de oração pelos filhos é saber administrar o tempo. Em nossos dias, as mulheres tentam equilibrar papéis de esposa, mãe, profissional e muitos outros. E isso é um desafio extremamente difícil. O resultado? Estresse, conflitos e, com frequência, frustrações. Como cristãs, não é diferente, e nesse caso entra na equação ainda o desejo de agradar a Deus e fazer a sua vontade. Como é possível conciliar trabalho, lar, filhos, marido, amizades e os momentos tão importantes de oração? Dirige-me pelo caminho dos teus pensamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Salmo 119, de 35 a 37. Nessa passagem, o salmista mostra que devemos desviar a atenção do que, embora sendo inútil, ocupa nosso precioso e escasso tempo. Para vencer essa dificuldade, é importante parar um pouco a rotina, tirar os olhos do mundo e fazer uma avaliação de como está o seu dia a dia, de como está o seu coração. A agenda está sendo cumprida sem estresse nem sufoco? Ou tem sido necessário chamar a supermulher constantemente? Sua família tem reclamado da sua ausência? Ou você tem se sentido culpada por não estar com ela? E com o Senhor, é só um alô? Ou um até logo? Onde está o tempo para Deus? Certa vez, Nancy assistiu uma palestra do pastor Ivênio dos Santos sobre os tempos de oração. E ele alertou sobre um tipo bem comum de oração que muitas vezes fazemos sem perceber. Apelida de oração com a mão na maçaneta, aquela que normalmente fazemos no dia a dia, de forma apressada, estressada e atrasada. A oração é feita já com a mão na maçaneta na porta, daí o nome, e diz somente Deus, bom dia, blá blá blá, e já vamos abrindo a porta e saindo. Todos os que acompanharam aquela pregação se recordam pelo menos algumas vezes na vida terem feito aquela oração. Devemos estar sempre em alerta máximo para orar sem a mão na maçaneta. Precisamos cuidar para que o tempo seja nosso aliado e não uma dificuldade a ser vencida. Muitas vezes pensamos que o que fazemos pelos filhos é pouco, então nos culpamos, sabendo da importância da oração na vida deles. Como podemos relaxar em uma área tão vital se continuamos deixando o tempo vencer a intercessão por eles? Mais tarde vamos nos pegar lamentando. Ah, se eu tivesse orado. Temos que orar agora. O tempo é hoje. A oração pelos filhos é urgente. O tempo gasto agora com certeza fará a diferença hoje e no futuro deles. Veja o que o profeta Jeremias escreveu. Levante-se, grite no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos. Quando Jeremias redigiu essas palavras, Israel
passava por um momento dificílimo, um tempo de desolação. Israel passava por esse momento, então o profeta pediu para que as mulheres derramassem seu coração como água na presença do Senhor, pelos filhos, pelas crianças que passavam fome. Tal era a miséria causada pelo cerco babilônico. Essa passagem sempre me causou um forte sentimento de tristeza. Imagino as mães sendo induzidas pelo profeta a orar em favor de seus filhos caídos nas ruas com fome em meio ao terror que o inimigo despertava. Trago esse sentimento para hoje e creio que o grito é o mesmo. Levante-se, grite no meio da noite. É um clamor pela oração em prol dos filhos caídos nas ruas de todas as cidades, sujeitos a todo tipo de ataque do mal. Um grito também pelos filhos caídos dentro dos lares, desesperadamente necessitados de socorro. O terror é o mesmo por nossos meninos e meninas espalhados por aí. O grito é por socorro, mas também por libertação. Lembro-me da madrugada em que li o pedido de oração de uma amiga pelas pessoas que estavam em uma boate que acabara de incendiar. Era a tragédia da Boate Kiss de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no qual muitos jovens perderam a vida. Chocada, Nancy começou a chorar e a clamar pelos sobreviventes e pelos familiares das vítimas. Agradeci também a Deus pelos filhos, pelos netos, não estarem lá, né? Nancy agradecendo, né? Mas o coração de Nancy se rasgou pela dor das outras mães diante daquele horror. Foi uma tragédia que envolveu, em sua maioria, justamente as vidas por quem clamamos, choramos e intercedemos. E esse episódio fez a Nancy pensar: as lutas e as aparentes derrotas devem nos fazer desistir? De jeito nenhum. Se há ainda algum jovem que precise das nossas orações, devemos persistir. Não vamos e não podemos desistir. E não desistimos. 6 meses depois dessa tragédia, Nancy foi com um grupo de líderes para o ministério dela, o Desperta Débora, em Santa Maria, até uma praça perto da boate, onde aconteceu a tragédia. O que se via ali era um velório contínuo, uma tenda estava armada e muitos pais de jovens mortos e mesmo dos sobreviventes faziam ali uma vigília em busca da justiça e de uma explicação que acalmasse o coração. Essa, no entanto, era uma paz que só o Senhor Jesus lhes podia dar. Foi disso que falamos naquele dia para tantas vidas angustiadas e sofridas. Fomos também até a porta da boate, cercada por flores e cartazes cheios de amor e saudades. Muito duro, muito triste. Muita necessidade de oração. Horrores como aquele nos lembram de que devemos devotar tempo de oração pelos nossos filhos como uma prioridade jamais, não como uma tarefa secundária. Cuidado com a impaciência para esperar e perseverar. Outro aspecto que nos desafia na tarefa de interceder por nossos filhos é a dificuldade de esperar. Como é difícil saber esperar. Somos impacientes e cada dia mais imediatistas. Queremos tudo para hoje, agora, num estalar de dedos. Muitas vezes optamos por comer fast food, mesmo sabendo que não é um tipo de alimento saudável. Se adoecemos, procuramos medicamentos que nos ponham de pé no outro dia. Amizades são rápidas e passageiras, a ponto de ser descartáveis. Até na área sentimental a coisa está acelerada. Conhece hoje, namora amanhã, depois já casa. Isso quando não se divorcia logo depois. Assim é a vida na atualidade e temos a tendência de levar esses hábitos para as nossas orações. Ao orar, queremos uma resposta imediata, não aguentamos esperar por Deus e por seu tempo. Por isso determinamos e declaramos, e negociamos, e pintamos, e bordamos, porque tudo é urgente e para ontem. Mas se Deus não responder de imediato, e quando Ele resolver por seus misteriosos caminhos, que é preciso esperar? Na Bíblia, vemos o exemplo de homens e mulheres de Deus que tiveram que esperar por muito tempo pelo cumprimento das promessas do Senhor. Alguns aguardavam por anos pacientemente, crendo que Deus seria fiel ao que havia prometido, como Ana, Jó, Simeão e tantos outros.
Todos tiveram de esperar, mas não desistiram, preferiram ter paciência e confiar em Deus. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Salmo 5:3. Saber esperar é uma prova de sabedoria. Ter paciência para esperar nos ajuda a ter o melhor, porque, como bem diz o ditado, o apressado come cru. Neste campo, outra séria dificuldade para os pais orarem pelos filhos é a impaciência para perseverar. Como é difícil perseverar em oração. Começamos a nos distrair com as coisas da vida, o tempo se esvai, o dia corre e passamos a priorizar outras coisas, deixando a oração por certos aspectos da vida de nossos filhos cair no esquecimento. Começamos, mas não levamos adiante. Assim vamos substituindo um pedido pelo outro e enfraquecemos na determinação de orar. Todavia, foi Jesus mesmo quem disse para insistirmos, batermos e insistirmos de novo até sermos atendidos. Uma passagem espetacular nesse sentido, que nos impulsiona a perseverar e não abandonar as orações não respondidas, é a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesma: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz justo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A fé nos leva a perseverar, a bater até sermos atendidos. Ela quebra as arestas do impossível e nos faz olhar com confiança para o alto, de onde virá o socorro de que tanto precisamos. Não concordo com o argumento segundo o qual não podemos importunar Deus com o mesmo pedido muitas vezes. Não acredito que seja assim, porque Jesus disse que não era para ser assim. Está aí a parábola da viúva persistente para comprovar. Pelo contrário, creio que Deus se deleita em ouvir a nossa voz, seja clamando, pedindo, seja louvando, seja agradecendo. É a voz de seus filhinhos que Ele ouve e quer ouvir. Pelo contrário, Ele diz que nós precisamos fazer 1000 vezes o mesmo pedido ao Senhor. Derrame seu coração como água diante dele. A resposta virá segundo a vontade de Deus e no tempo dele. Persevere. Quando tomamos uma posição firme para a batalha na intercessão pelos filhos, muitas coisas aparecem para desviar o nosso foco e nos fazer largar a determinação com que começamos. As flechas inflamadas do inimigo são atiradas de todos os lados para enfraquecer a nossa fé, tirar o nosso foco, tirar a nossa esperança e nos fazer desistir. Mas Deus é maior que tudo. Persevere. Ore comigo. Pai, agradeço por todas as dificuldades que nos ajudastes a superar. Como foi importante a tua ajuda. No entanto, Senhor, a estrada à nossa frente ainda é muito longa e continuamos precisando de Ti, pois dependemos de Ti. Cuida das nossas emoções, dá-nos sabedoria para não nos expormos tanto. Põe ao nosso lado companheiras com quem possamos contar. Ensina-nos a orar sem a mão na maçaneta, pelo contrário, que nos deleitemos em tempo precioso na Tua presença. Ajuda-nos a ter paciência para esperar o Teu tempo em perseverança. Pai, que vivemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Queridas, aqui a gente termina o capítulo 4. O próximo, não percam. O tema vai ser: quais são os erros mais frequentes
na intercessão pelos filhos. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.